Olá pessoal, falamos sobre depressão. 20% da população sofre de depressão, de ansiedade, cerca de 1,4 bilhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a taxa de depressão é de 15,5% da população que sofre de depressão, então é um número altíssimo, alarmante, em média aí 40 milhões de pessoas. E quem não sofre da depressão, quem não sofre de ansiedade, 80% da população sofre com a síndrome do pensamento acelerado. Pessoa que fica o tempo todo remoendo alguma coisa, pensando longe demais, não tem prazer no processo que está fazendo, que é logo o resultado. E quando o resultado não vem, ela cria o resultado. Como ela vai criar o resultado? Através de redes sociais, de droga, de álcool, qualquer tipo de substâncias químicas. E tanto, tanto eu como você que está assistindo esse vídeo, estamos de uma certa forma nessa porcentagem, ou ansiedade, ou depressão, ou síndrome do pensamento acelerado, ou somos raridades e não temos nada. Eu falo de mim, com certeza uma síndrome do pensamento acelerado me afetou, uma ansiedade também me afetou, mas por o fato de eu estar sensível aos meus comportamentos, eu percebi que eu poderia estar nessa porcentagem da depressão. Busquei ajuda, não ajuda na área profissional, o meu erro foi esse, mas eu estou aqui dizer você que você busque ajuda profissional, psicanálise ou psicólogo. E antes de começar a falar mais sobre esse assunto, eu peço você, encarecidamente, que você se inscreva no canal. A gente dá uma engajada melhor. Se você gostar do conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. Você deixa logo o joinha. Se você não gostar, depois você tira. Tá bom? Pra gente dar uma engajada no canal, o canal subir um pouco mais a view e a plataforma entregar mais também esse conteúdo a outra pessoa que esteja precisando. Talvez você não queira indicar o vídeo, mas pelo fato de você se inscrever e dar um joinha, outras pessoas vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo também e ter esse raciocínio aqui junto comigo. Modos de pensar geradores de depressão. Sempre falando do livro da inteligência emocional do psicólogo e pesquisador Daniel Goleman. Ele traz uma reflexão muito grande, os modos de pensar, o gerador, o que gera depressão. São as formas com que você pensa. Ou você pensa demais, ou você está pensando de menos, ou você está se limitando, criando limites na sua vida, criando limites até mesmo para os seus filhos. Nós vamos falar muito sobre isso, a importância do pai, a importância da mãe, a importância do tutor, para você também que de repente é professor ou conhece alguém que não esteja fazendo o que deve ser feito para ajudar a criança a não chegar no estado de depressão, porque é um número que vem aumentando muito rápido. A sociedade brasileira, principalmente o Brasil, das Américas, é o segundo, né? Em primeiro lugar os Estados Unidos, e o Brasil o segundo lugar nessa triste realidade do mal do século, né? Que acomete aí, que maltrata toda a sociedade. E por falta de entendimento, por falta de conhecimento, as pessoas estão perecendo. O meu caso é que depois dessa Covid, aumentou mais um pouco o número de pessoas que ficaram doentes, né, psicologicamente falando. E eu também fui acometido por essa doença. E não só pelo fato da doença, mas por tudo que nós passamos, aquele sofrimento, muita gente, perdemos muitas pessoas conhecidas, muitos amigos. E isso também trouxe um abalo psicológico
né, para todos nós. E eu me senti preso, porque eu trabalhei o tempo todo, mas foi isolado, né, usando as proteções, os EPIs e tudo. E esse também é um dos modos de gerar, né, depressão, os geradores de depressão. E eu fui buscar essa recompensa, o que gerava essa ansiedade, e sempre me culpando pelo que eu não fiz no passado, ou me culpando também pelo que eu fiz no passado. E eu sempre buscava uma recompensa, um alimento para o meu córtex pré-frontal, por falta também de empatia, por falta de maturidade. E eu buscava recompensa na internet, assistindo nas plataformas muitos vídeos, muitos filmes, e consumia muita informação, sempre querendo saber de números desse período que teve dessa doença aí, dessa pandemia. E não tirei o tempo para me perceber o que estava acontecendo comigo. E aí comecei a ter algumas palpitações, ansiedade, pensando, com medo. Sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, e a gente fica com medo dos nossos familiares e tudo. Então todos esses pensamentos são geradores de depressão. Mas tem algo mais profundo, que é a nossa infância. O que é que eu passei na infância, que eu não me recordo, que está no meu inconsciente e eu não consigo trazer. Muita coisa eu consegui trazer através de uma busca, de uma autoajuda, buscando o autoconhecimento, desenvolvendo novas competências, principalmente agora, quando eu tiro esse tempo para falar de mim e te ajudar você a falar de você também. Eu consegui detectar nos meus comportamentos porque eu fazia o que eu fazia, porque eu faço o que eu faço, e porque eu não faço o que deveria ser feito. Não necessariamente no caso de ser procrastinador, mas o que eu deveria fazer é que algo me limita. Mas por que me limita? Mas isso nós vamos voltar lá na minha infância, você vai voltar lá na sua infância e nós vamos tentar descobrir. Eu quero que você entenda de que é um processo custoso para o seu cérebro, porque o seu cérebro consome muita energia. Para você que não gosta de ler e assistir esse vídeo por completo, vai ser muito importante. Por que eu falo de questão de você não gostar de ler? Porque eu também detestava leitura. Detestava livro. Alguém me falasse, tem um livro aqui. Deus me livre, eu não tenho tempo para me ler. Eu não tenho 5 minutos, eu não tenho 1 minuto para me ler um parágrafo sequer. Eu não tenho 1 minuto sequer para me ler um texto bíblico. Eu não quero. Esses eram os meus comportamentos lá atrás. Mas passar por esse período de começar a perceber de que esses pensamentos geradores de depressão poderiam me maltratar, poderiam me levar lá para o fundo do poço, eu despertei, tive ajuda, eu estava apto para receber as palavras, não daquela forma, mas eu ressignifiquei uma palavra ou outra, peguei um livro e comecei a estudar, e aí eu não parei mais. Isso pode acontecer também com você, no seu momento. Mas vamos refletir aqui. Eu quero que você entre comigo agora, vamos nos conectar aqui agora. Imagine você agora pegando um foguete. Você está embarcado no foguete rumo ao espaço sideral. Estar eu e você nesse foguete. Por que eu estou fazendo isso aqui, esse raciocínio? Para que você esteja conectado comigo. Agora você pensou
que estamos no foguete, então estamos conectados. Eu não sei onde você está, qual período você está, mas você agora vai entrar no meu raciocínio. Para você que teve uma infância aí lá na época de 1990, sei que tem um pouco mais de 30 anos, você vai saber muito bem do que eu vou falar e vamos nos conectar. E vou trazer um entendimento para você, um raciocínio, como é que funciona essa questão da infância com os dias atuais. Talvez se você seja mais novo, você não vai perceber. Mas, na minha época, tinha um desenho animado que passava na rede do SBT, que tinha um gato e um rato, que eles sempre brigavam o tempo todo. E se amava, mas era um querendo maltratar o outro o tempo todo. Era um gatinho e um ratinho. De vez em quando aparecia uma cena de que tinha também um cachorro, um bulldog, um bochechudo. Talvez você já sabe o nome desse desenho, que é o Tom e o Jerry. Percebe que você sabe essa informação, você sabe que você sabe, mas ela estava guardada? Ela estava no seu inconsciente. E a forma da leitura que eu trouxe para você aqui, do rato e do gato, um perseguindo o outro, acendeu agora a luz. Por quê? Foi muito rápido. Quando eu comecei a falar, você percebeu de quem que eu estava falando, que era do Tom e do Jerry. Isso é inconsciente. A pergunta certa, um direcionamento certo para que você pense, e você trouxe à luz do seu entendimento. Por que eu estou falando isso? Muito provavelmente você está sentado, ou você está deitado, ou você está em pé assistindo esse vídeo. E se você estiver em pé, agora, neste exato momento, você vai sentir o solado do teu pé. E se você está sentado, você vai estar sentindo agora as suas nádegas sendo espremidas. E se você estiver deitado, agora você vai sentir as suas costas. Por que eu estou trazendo esse raciocínio? Porque é algo que está no seu inconsciente. Por que está no meu inconsciente isso? Mas eu sei que eu sei disso. Está no seu inconsciente porque o seu cérebro tem esse poder. Que não precisa você estar sentindo tudo todo momento, porque isso te atrapalha no foco. Neste exato momento eu posso estar gravando aqui e estar passando um carro na rua, uma moto, a máquina está batendo ali, mas isso não vai fazer diferença para mim, porque o meu cérebro sabe exatamente o que eu quero. O meu foco é o vídeo, é olhar para você e falar, e isso ele está projetando na minha mente agora todas as palavras. Quando a palavra sai da minha boca, quando eu falei boca, minha cabeça já tinha pensado isso aí pelo menos 5 segundos antes de eu falar. Então esse é o poder do cérebro. Quando você pega uma caneta, não poderia nem ter falado, te perguntado o que é isso aqui. Você ia me falar uma caneta, porque o teu cérebro, ele tem esse poder. Em milésimo de segundo, ele olhou para essa caneta e ele visualizou tudo nessa caneta aqui. O teu olho, o seu córtex visual, ele sabe que tem um furo, ele sabe a capacidade desse furo que tem aqui. Ele sabe a capacidade da espessura, tem sensibilidade. Então são neurotransmissores que te traz um entendimento. Ele sabe que isso aqui é um relevo. O seu cérebro sabe tudo. Então o teu cérebro é poderoso. O teu cérebro é tão poderoso que ele vem te moldando desde a sua infância. O que te maltratou, o que te feriu, o que te fez chorar lá na infância, o teu cérebro ele não quer que você sofra. Então ele vai criando bloqueios e mais bloqueios para que você esqueça disso o quanto antes. Lembra algo da tua infância que te machucou muito? Puxa lá atrás. E você vai lembrar de alguma situação que ocorreu com você.
e que te magoou. Mas não só isso. O teu inconsciente, ele guarda a primeira palavra que o teu coração ouviu desde o ventre da tua mãe. Isso é ciência. A ciência traz essa revelação. E outra ciência que é a ciência divina, a ciência de Deus, ele fala que tudo que tem que guardar, guarda no teu coração. Porque ele sabe que é o coração que traz todos os seus sentimentos. Então, cada palavra e cada pergunta, cada direcionamento certo, vai te trazer as respostas certas. Já aconteceu com você de saber, de pensar assim, poxa, eu queria tanto alguma coisa, mas eu não sei o que é? O seu inconsciente sabe o que é, mas ele não passou no filtro do subconsciente. Mas você tem que treinar o seu subconsciente para que busque essa informação e tire essa angústia de dentro de você, que tire esse fardo de dentro de você. Você carrega esse fardo a vida toda. Talvez você é muito explosivo, fala muito, briga muito, sabe aquela pessoa chata? Tem uma pessoa chata. Eu era chato pra caramba. Se irrita com facilidade, se irrita com qualquer coisa, mas você foi modelado dessa forma. Os seus comportamentos veio lá da infância, da barriga da tua mãe. Pior é aquela criança que dentro do ventre da tua mãe ouviu palavras de negação pessimistas. E ela já nasce ali com aquelas percepções. Está no seu subconsciente. Isso tanto a psicanálise traz com as teorias de Freud, também traz a ciência, demonstra também que isso pode acontecer. Então, voltando lá, na linha de raciocínio, o teu cérebro, ele não precisa estar gastando energia à toa com aquilo que vai te machucar, mas com aquilo que vai te impulsionar, desde que seja algo bom. Mas o que é bom? O que talvez é bom para mim não é bom para você, mas o que é bom para você e você não faz, isso você tem que instalar no seu subconsciente. Você escreve o que é que você quer. E se você tiver pensamentos pessimistas, você escreve e fala todos os dias. Porque o teu subconsciente, ele vai gastar a energia toda para que aquilo venha a ser externalizado e venha a ser verbalizado. Eu quero viajar para Roma. Eu quero ir 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 para Roma. Eu não sei como. Eu vou para Roma. Eu quero ir para Roma. Sabe o que vai acontecer? Você vai para Roma. Porque o papel do teu subconsciente é botar para mexer mesmo. É externalizar isso aí e botar em prática. Entende? Uma pessoa que xinga muita palavrão, uma palavra ruim, o teu subconsciente, ele não sabe a palavra que você está falando, se é boa ou se é ruim. Simplesmente ele vai fazer. Se você xinga muito o nome, aquele nome pesado, e ficar todo dia falando aquele nome, o seu subconsciente vai externalizar e vai te levar para aquele lugar. Isso eu não estou falando de religião. Eu estou falando de ciência. O teu cérebro, ele não sabe se aquilo é bom ou é ruim. Ele simplesmente vai agir, o seu córtex pré-frontal é o general e sua amígdala é o soldado. Então, o soldado ouviu, toda hora ouvindo, ele vai trazer para o general, faz tal coisa. E aí você vai fazer. Se você está muito nervoso no trânsito e alguém te deu uma fechada, por exemplo, e você pensar, vou fazer um mal com essa pessoa, vou fazer um mal com essa pessoa, vou fazer um mal com essa pessoa, você acaba fazendo. Por quê? Porque você que desejou isso para o teu subconsciente, ele botou em prática. E agora isso vai acontecer. E quando você pensa em algo do passado que não foi resolvido, e você fica aprisionado com aquilo, aconteceu tal coisa comigo, aconteceu tal coisa comigo, talvez você, sei lá, foi abusado, talvez alguém te maltratou, alguém te deu uma palavra de negação, talvez alguém jogou
em você um fardo muito grande, palavras de pessimismo, ou do seu pai ou da sua mãe, e agora você carrega esse rancor dentro de você. Talvez você apanhou muito na sua infância, dos seus pais, do seu colega. Talvez você não tenha uma aparência, sei lá, tão agradável aos olhos daquele que você queria que gostasse da sua aparência, e alguém fez bullying com você e você carrega isso com você. Isso estou falando lá da infância, e agora reflete-se no passado, no futuro, porque agora você se sente que é frágil. Agora você tem essa fragilidade, porque agora você está trazendo um resquício do inconsciente que não foi resolvido. Você passou por um problema psicológico, um abalo psicológico agora na atualidade, na sua fase adulta, e o seu inconsciente vibrou e trouxe essa lembrança do passado, e que você não resolveu, e que você não perdoou. Talvez seja o momento de você se perdoar pelo fato de você ter sofrido tanto tempo, perdoar a pessoa que te falou, que te fez algo, que você está carregando isso até os dias atuais. Esses modos pessimistas de interpretar as derrotas da vida pode alimentar sentimentos de impotência e desesperança. Talvez você se sente impotente. Agora vamos entrar na área aqui do nosso estudo. Então essa linha de raciocínio foi para que você comece a entender o que eu vou falar. Você talvez se sente derrotado na vida, mas você não é derrotado. Você nasceu para vencer. Você é um ser único e insubstituível, e não tem ninguém igual a você. As suas capacidades são muito maiores do que aquelas que você pensa que você tem. Se você acha que eu estou falando bem, estou com uma boa dicção, de que, olha, o cara é inteligente, se você está achando isso, meu amigo, eu não acho que eu sou isso tudo não, tá? Eu queria ser muito melhor do que isso. Só que teve uma época da minha vida que eu me sentia um derrotado, e sem desesperança, sem sentido de vida, sem propósito. Mas não chegou ninguém para mim falando assim: você tem um propósito e você é bom nisso, você é bom naquilo. Não teve isso não, meu amigo. Eu ouvi palavras duras e eu poderia ter caído na depressão, mas eu ouvi a palavra dura e ressignifiquei. O importante é isso. É saber que aquela palavra dura me fez chegar aqui até onde eu estou, trazendo essa palavra aqui para você. Dizer que você é importante. As tuas ideias são importantes, mas você precisa resolver o que tem que ser resolvido, porque você só está ouvindo e vendo essa pessoa aqui agora na tela falando com você, porque eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Eu pedi perdão, eu me humilhei para pessoas, entende? Botei minha cara aqui na rede social. Eu tô lá ligando se você vai falar mal do meu vídeo ou não. Eu não tô um pouco me lixando com isso. O importante é que eu vou falar e tem alguém aqui que vai entender a forma com que eu falo, com que eu me expresso, e saber que agora eu posso dizer a você que eu não sou um derrotado, que esses sentimentos de impotência não vai mais me atingir, porque está resolvido. A psicanálise diz isso. Então tem muitas coisas que eu cometi lá atrás, por falta de maturidade, por falta de entendimento, de buscar um conhecimento. Eu sofri muito. Então se você está sofrendo, é porque você ainda não buscou um autoconhecimento, uma autoajuda. Busque um profissional da área, um psicanalista, um psicólogo para te ajudar a orientar. Se esse vídeo não te ajudar em nada, mas pelo menos te acender aqui um alerta, falando que o cara está falando, ele tem razão, eu vou buscar uma ajuda, já é muito importante. A falta de controle. As crianças que sentem que têm controle sobre suas vidas podem desenvolver uma perspectiva pessimista.
Então a criança que acha que não tem controle sobre a vida, sabe? Eu sou ruim na escola, ninguém quer ser meu amigo. Entende? Eu apanhei na escola, tá? Porque eu percebia que eu era diferente, eu não queria me envolver. Eu estudei em escola pública, então eu não queria me envolver com aquilo ali, com aquela turma que estava ali. Eles queriam a todo custo que eu participasse daquilo, eu não queria. Apanhei na escola, fiquei com vergonha, apanhei na rua, fiquei com vergonha até de ir para a escola. Isso me criou traumas, que eu não sabia me expressar, e eu me expressava de uma forma raivosa dentro de casa, agia mal com minha mãe, agia mal com meu pai, com minha família, porque era recluso aquele sentimento. Eu fiquei introvertido e explodia, porque eu não me conhecia, eu não entendia, não tinha ninguém para ter um tipo de conversa aqui, desse tipo aqui. Não achei ninguém para conversar comigo abertamente da forma com que nós estamos conversando aqui. Então, as características do pensamento pessimista, né, que é baixa autoestima, criança que se sente incapaz de controlar sua vida, pode ter uma baixa autoestima. Então, se sente incapaz, se sente inferior a tudo e a todos. Um cabelo, um corte de cabelo, uma sobrancelha, um nariz um pouco torto, isso aí já leva a criança a achar que ela é a pior criança possível. E aí a estima dela vai para baixo, a autoestima. Então a desesperança, a criança que se sente que não tem controle sobre suas vidas pode se sentir desesperançadas. E a rejeição, a criança que... Isso aqui é importante, hein? Crianças que são rejeitadas por seus colegas podem desenvolver uma perspectiva pessimista. Gente, não é só colega não, tá? Tem muita criança que moram com os pais e são abandonados pelos pais dentro de casa. Tem família bem sucedida que abandona seus filhos. Eu conheço. Tá? Eu tô falando aqui, não é da boca para fora não. Coisas do meu pensamento eu criando aqui não. Eu conheço pessoas que abandonaram seus filhos. Deixa seus filhos o tempo todo assistindo a TV, olhando o telefone. Não tem uma troca de conversa com a criança, não tem um momento de espiritualidade com a criança, não ora com a criança, não sai com a criança. A criança se sente rejeitada. Eu já me peguei nesse tipo de situação. Eu estava fazendo algo, minha filha vinha, falei, não, toma aqui, ó, vai assistir aqui. Vai assistir aqui esse desenho. Eu já fiz isso. Eu já tive esse comportamento. Hoje não mais. Eu estou liberto com isso. Hoje é conversa. Chega da escola, quer contar um caso, eu paro tudo, sento, ouço. Ajudo nas tomadas das decisões. Saímos juntos. Vamos para nosso momento de lazer juntos. Oramos juntos antes de dormir. O interessante é que tem 12 anos e o prazer dela é que o pai, no caso ela não se cobre, ela espera que eu tenha que cobri-la. Quantas vezes minha esposa vai lá cobrir? Não, meu pai vai vir me cobrir. Entende? Que para ela isso é importante, para mim talvez não, para você talvez não, mas para ela é importante. Ela se sente segura, se sente amada. Não, mãe, meu pai vai vir aqui me cobrir. Olha que bonito. Interessante, gente. São percepções, talvez você não tenha, mas agora você vai ter. Aí eu vou lá cobrir, aí ela se enrola assim, fica olhando pra mim. Te amo, pai. Coisa linda. 12 anos. E me arrependo de ter abandonado, de ter dado no telefone para ele lá. Mas as coisas mudaram. Esse trauma, ela não vai ter, ela não vai carregar mais esse trauma. Porque foi resolvido. Na própria infância, foi resolvido. Que agora, para frente, a criação é outra. Mas e você que abandonou o seu filho? Que você não conversa mais com o seu filho, não ouve, acha que tudo é traquinagem do menino, que o menino tá doido chamando sua atenção, tá brigando na escola, tá aquela confusão, querendo chamar a atenção do pai.
Porque dentro de casa ele não percebe mais o pai. O pai é a referência. O pai, quando eu falo, é os dois, tá? O pai e a mãe, é o tutor. Não importa quem seja. Se é um pai, se é a mãe, se, sei lá, se é qualquer bagunça aí, não sei. Se é a avó que cria, se é o tio, não sei. Mas é o tutor responsável. Porque tem muitos pais que deixam as crianças com os avós e tal, e coisa, cuida e tem que trabalhar, tem que viajar. Mas tô falando do tutor em si, dos pais também, certo? Então tem que ter esse cuidado para que a criança não cresça traumatizada. Eu, de uma certa forma, eu me senti um pouco traumatizado. Mãe solteira, separada, né? Separou, meu pai separou da minha mãe, saiu, 2 crianças dentro de casa. Minha mãe trabalhava em dois hospitais, saía, trabalhava à noite em um, de dia já trabalhava um outro. Meu pai já trabalhava no outro lado da cidade. E só tinha contato com meu pai talvez uma vez a cada 15 dias, 10 dias. Quase que não via minha mãe chegava cansada, ainda tinha que mexer com casa e tudo. Era, sabe, uma confusão. E esse papel do pai me faltou, porque eu nunca convivi junto com meu pai, não tive a presença do meu pai, mas eu não me deixei abalar. Mas tem muitas crianças que chegam à fase adulta, de 30 anos, 40 anos, e ainda sofre com isso e não sabe por quê. Porque está lá no seu inconsciente. Vamos lá. Rejeição, falamos aqui. Consequências dos pensamentos pessimistas. As consequências do pensamento positivo é levar à depressão, pessoal. Depressão, mal do século. Falta de gestões de sentimentos, de emoções. Uma abençoada aqui com o somzão aqui estourando. Vou fechar aqui. Vulnerabilidade, a criança que desenvolve uma perspectiva pessimista pode se tornar mais vulneráveis, né, e mais vulneráveis à depressão. Sempre tá ruim, nunca tá bom, tô triste, tô perdendo, sou um perdedor, sou isso, aquilo, outro. Então são muitas as características, não só essas aqui, mas são várias características que pode levar a criança a uma depressão. E mesmo na idade da criança, na adolescência, e muitos na fase adulta, que entra num estado de depressão, não pelo que aconteceu na fase adulta, mas por algo que não foi resolvido lá atrás, lá no inconsciente. Aquilo que você não tem consciência. É algo que você não sabe, que você não sabe. Você não sabe o que não sabe. Porque tem o que você não sabe o que você sabe, tem o sabe o que você não sabe. Então essas são as teorias da filosofia de Freud. É meio complicado, mas é algo que você nem sabe. Fala pra você nem sabe o que você está falando. Você já ouviu essa expressão? É mais ou menos nesse sentido. Você nem sabe o que você está falando, mas está lá. Você nem sabe que está lá, porque você não sabe que sabe. Entende? Então, a vulnerabilidade e cicatrizes emocionais. A experiência da depressão pode deixar uma cicatriz emocional que pode afetar a vida da criança. A criança que teve um pai que foi preso, que já tinha aquele entendimento, já conseguia raciocinar. A criança lá, 6, 7 anos, já consegue raciocinar tranquilamente. Com a criança de 7 anos de idade, ela tem mais informação, muito mais conhecimento do que um antigo imperador de Roma, no auge, né, do império, num auge que ele era o mais top. Então a criança hoje ela sabe, ela percebe o pai, talvez o pai deixou em casa, não quis levar para determinado lugar, não quis passear. O pai simplesmente sai de casa para ir curtir com os amigos, o filho quer ir, ele fala, não vou te levar não. Isso já pode causar um trauma, uma cicatriz emocional, que ele se sente rejeitado pelo pai. Talvez o pai está cansado também,
sei lá, está estressado, chegou do serviço, quer curtir um pouco, mas a criança não entende isso, porque até então a criança não tem maturidade para entender que o pai quer um momento sozinho, para ficar em casa sozinho, de boa, em casa não, na rua, né, sair com os amigos, sei lá, fazer qualquer coisa. Então, a prevenção e intervenção. Educar as crianças sobre a importância de ter uma perspectiva otimista. Esse é um treinamento básico que tem que ser feito o tempo todo. Então, tem um caso recente aí, minha filha foi participar de uma torcida e aí, de repente, o time dela perdeu, ela chegou em casa já aborrecida, e batendo no portão e com o ombro para baixo, com todas as características de que estava muito decepcionada. E uma conversa vai, conversa vem, e logo ela já abriu um sorriso, e eu fiz ela entender que perder, né, aquilo ali não era o final da vida, mas que podia trazer algo bom, demonstrar realmente de que precisa treinar mais um pouco, porque alguém tem que chorar e alguém tem que sorrir, né? Porque perder um jogo não quer dizer que acabou o mundo, mas você pode treinar bastante e ser um vencedor. O apoio, oferecer um apoio emocional às crianças que estão desenvolvendo a perspectiva pessimista, acabei de falar aqui agora, é apoiar, incentivar, intervir precocemente para prevenir a depressão e promover uma perspectiva otimista. As crianças que desenvolveram uma perspectiva otimista e autoconfiante tendem a se tornar adultos confiantes e seguros de si. Então, uma criança que já tem autoconfiança, né, porque foi adquirido autoconfiança a partir do treinamento que os seus tutores, os professores, talvez tenha um outro aí que cria essa autoconfiança sozinho aí, uma criança meio difícil, né? Esses dias atuais aí tá meio difícil, porque eles não estão querendo dar ouvido a ninguém, só fazendo uso da rede social aí, a tecnologia. Mas desenvolver a criança para ter uma autoconfiança antes de chegar à puberdade, tá? É importantíssimo, porque na puberdade ninguém consegue ensinar ninguém não, tá? Puberdade é complicadíssimo. Resiliência. Crianças que aprendem a lidar com desafios e rejeições tendem a se tornar adultos resilientes e capazes de lidar com estresse e adversidade. Então, as habilidades sociais, crianças que desenvolveram habilidades sociais e de comunicação tendem a se tornar adultos com boas habilidades de relacionamento e comunicação. Então, ensina seu filho a cantar, a tocar, conversar com outras pessoas, ensina a participar, subir um palco, falar. Ensina ele isso aí, ensina ele na cozinha, ensina ele a ler uma literatura, a melhorar. Pede ele para cantar para você, pede ele para fazer um breve discurso para você. Esses são um dos passos que pode ajudar, né, nessa autoconfiança. E a questão da criança aprender a lidar com os desafios e rejeições, isso aí eu já tenho passado já para minha filha. Eu falei, na escola pode sofrer bullying, tá? Você é linda, é perfeita aos meus olhos, mas eles podem achar alguma coisa em você e começar a te criticar, talvez falar que você tem um nariz grande, tem um dentão, que criança tem dente grande, né, porque está crescendo, falar que é dentro de coelho e tal, e você tem que usar uma técnica de falar que você é linda e perfeita, que você é uma criatura feita pelas mãos de Deus e que tem que reclamar com ele e não com você. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais sobre esses pensamentos geradores de depressão e tudo que você aprendeu, colocar em prática a partir de hoje e observar como vai estar os comportamentos a partir desse ponto de partida da sua parte e utilizar tanto com você quanto com seus familiares. Muito obrigado e um excelente dia.